Oi, pessoal. Eu vou só terminar, ficou faltando um pedacinho da aula de ontem, tá certo? Que eu já achei que já estava há muito tempo, né? A gente parou aqui na parte dos postulados de Einstein, né? Os dois postulados, o do princípio da relatividade e o da velocidade da luz, CC, em todos os sistemas inerciais. Ou seja, você não soma as velocidades, né? Todos os referenciais, se um referencial em repouso mede C, para a velocidade da luz, um repouso em relação à Terra, um que se movimente com movimento retilíneo uniforme em relação a esse referencial em repouso, também vai medir C, independente da velocidade dele, né? Então, isso foi a grande sacada de Einstein, porque ele viu que com isso mudaria o conceito de tempo universal da mecânica newtoniana, que era o que deixava ele inquieto, né? Desde a época da sua graduação. Na verdade, ele, em cartas dele, ele fala que isso perturbava ele desde quando ele tinha 16 anos de idade. Tá certo? Então, pessoal, agora a aula de hoje, embora curta, ela é de extrema importância, tá? A partir de agora, pessoal, quando vocês pensarem em física, em movimento, principalmente movimento, em movimento de carga, em movimento de um carro, em movimento, seja o estudo do movimento, tá? Qualquer coisa que esteja em movimento, pessoal, vocês têm que pensar agora de maneira diferente do que vocês vinham pensando até agora no momento do curso, que eu tenho certeza que nunca ninguém chamou atenção para isso para vocês, né? Porque é como eu falei na aula passada, está subentendido que cada observador, tá, que esteja analisando um evento, ele possui o seu sistema de coordenadas espacial, tá certo? Que pode ser o sistema de coordenadas cartesiano, por exemplo, e o seu tempo, o seu relógio, né? Cada observador. Então, como eu mostrei na aula passada, eu tenho um eventozinho P aqui ocorrendo, vocês têm que pensar, pessoal, agora que um observador, um certo observador em S, ele tem o seu sistema de coordenada para especificar aonde e quando o evento P ocorre. Da mesma maneira, eu tenho um outro sistema de coordenadas S', que se movimenta em movimento MRU em relação a S, também um observador em S', ele tem um sistema de coordenadas que especifica quando e onde o evento P ocorreu. No caso de S, vai ter as coordenadas X, Y, Z. No caso de S', ele vai ter coordenadas X', né? Y', Z', que estão relacionadas para as transformações galileanas, tá? Mas o tempo na física newtoniana é universal, então está subentendido que o evento P ocorre para S' em um instante T' e ocorre para T em um instante, e ocorre para o observador em S em um instante T, de forma que T' é igual a T, tá certo? Porque o tempo é universal, mas entenda a profundidade do que eu estou dizendo a partir de agora. Sempre que vocês forem estudar movimento, seja de uma bola, seja de uma carga elétrica, vocês devem estar em mente que vocês estão atrelados a um sistema de coordenadas, pessoal. Vocês têm que pensar o mundo agora como um sistema de coordenadas em sua volta, tá certo? Essa é a maneira mais simples de você entender a teoria da relatividade. Se você não absorver isso, vai ficar complicado, certo? Então, quer você esteja em repouso, quer você esteja em movimento retilíneo uniforme, eu quero que vocês pensem que vocês podem se colocar, não tem problema nenhum, como sendo a origem do sistema de coordenada, e a partir de você parte um sistema de coordenada, por exemplo, cartesiano infinito, tá certo? E em cada evento que ocorre ao seu redor, um carro que passa, uma pessoa que anda, um pássaro que voa, todos os eventos podem ser caracterizados por coordenadas e em um certo tempo T medido no seu relógio, tá? Isso dentro da mecânica newtoniana. E uma pessoa que está dentro do carro, em movimento retilíneo em relação a você e uniforme, ele também pode se considerar como sendo o centro de um sistema de coordenadas linhas, onde dele parte de forma infinita um sistema de coordenada, onde ele vai caracterizar no sistema de coordenada linha dele os eventos e no relógio dele.
Só que na mecânica newtoniana, o tempo é universal. Então, todos os eventos, quer você esteja no seu referencial O, ou no seu referencial, ou no referencial de um carro, por exemplo, como eu falei, linha, o tempo dos eventos coincidem, tá certo? Então, o tempo, não, você não tem essa preocupação toda na mecânica newtoniana, você basta pensar, tá, que cada observador inercial é composto por um sistema de coordenadas que se estende indefinidamente, caracterizando os eventos por três coordenadas espaciais, x, y e z, se você estiver utilizando o sistema de coordenadas cartesianas. Tá certo? Só que, quando você vai para a relatividade especial, pessoal, isso muda. Tá certo? Isso muda. Então, isso muda porque o conceito de simultaneidade, como a gente vai falar agora, muda. Tá certo? Então, um sistema de referência inercial, não um observador, que esteja a partir de agora, quando a gente entra em relatividade ou quando os efeitos de relatividade são importantes, a partir de agora você não pode mais pensar você como um observador em O aqui, um sistema de coordenadas que começa de você e se estende ao infinito, com os três eixos x, y e z, designando as coordenadas espaciais, e o tempo como sendo um relógio designado pelo relógio que está em seu pulso aqui em O. Você não pode mais fazer isso. Tá? A partir de agora, você não pode mais fazer isso. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tá certo? O sistema de coordenada agora, devido a gente vai ver que existe a relatividade da simultaneidade, tá? Um sistema de coordenadas, se você, por exemplo, está aqui nesse sistema de coordenada, o seu sistema de coordenada agora é composto por réguas e relógios distribuídos indefinidamente, quanto você queira, em cada ponto do seu sistema de referência, tá? Então, você vai ter que ter réguas, designando, por exemplo, a coordenada x1, a coordenada x2, a coordenada x3, a coordenada x4, e em cada ponto da coordenada você vai ter que ter um relógio que está sincronizados entre si no seu sistema de coordenada. Tá certo? Então você veja que você muda completamente. Porque é óbvio, pessoal, que aqui no caso newtoniano, é óbvio que aqui eu tenho que ter réguas, né? Porque y vai corresponder as coordenadas y ou x vai corresponder a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, para você poder dizer aonde está o ponto P. Olha, o ponto P para S ocorreu em 10 metros, porque você chegou com uma régua lá e dividiu o seu sistema de coordenadas em uma certa unidade de comprimento, metro, quilômetros, anos-luz, o que você quiser. Mas você teve que, em repouso, pegar uma régua, tá, padrão, para você ali em repouso, e sair fazendo marcas no seu sistema de coordenadas, onde cada marca daquela ali corresponde a uma unidade de comprimento que você escolha. Pode ser 1 metro, pode ser 2 metros, pode ser 3 metros, tá? A diferença agora é que, além de você ter réguas espalhadas por seu sistema de coordenadas, você vai ter que ter uma infinidade de relógios também espalhadas no seu referencial. Tá? Você não pode mais simplesmente tratar o seu tempo como o seu relógio ali no seu pulso, tá? Enquanto você está na coordenada aqui na origem, por exemplo. Não. Além das réguas que vai lhe determinar a unidade de comprimento do seu sistema de coordenada espacial, você também terá que ter relógios espalhados por todo o seu sistema de coordenadas. E esses relógios devem estar sincronizados entre si. Então, você está em repouso em um referencial inercial, você espalha réguas e relógios sincronizados entre si, no seu sistema de coordenadas. Então, a partir de agora, pessoal, réguas espalhadas
partir de agora, senão não vão compreender a relatividade, tá certo? Então, eu coloco aqui, ó. Primeiro, o estabelecimento de um sistema de referência com relógios sincronizados nesse sistema, tá certo? Nosso sistema de referência agora deve conter, além de réguas padronizadas para determinar o comprimento padrão, né, dentro do seu sistema espacial, também deverão conter relógios sincronizados e espalhados por todo o referencial, de forma que cada evento possível, ou de forma que em cada evento possível medido nesse referencial, exista um relógio no local. Ou seja, pessoal, se você está aqui na origem do sistema e joga uma bola, você vai dizer, olha, a bola foi jogada, o relógio que vai dizer em que instante a bola foi jogada é o relógio que está embaixo do momento que você lançou a bola ao céu. Aí você vai dizer, a bola caiu depois de 3 segundos. Quem vai dizer que é 3 segundos é o relógio que está sincronizado com o seu, mas que está na posição em que o relógio toca o solo. Tá certo? São relógios sincronizados entre si, mas você não pode mais dizer, de maneira geral, que o relógio partiu da sua mão e caiu no chão a partir do relógio do seu pulso. Você não pode mais dizer isso. Você vai dizer, olha, no relógio do meu pulso, eu joguei a bola em um instante igual a 3 segundos. E ela toca ao chão num instante igual a 5 segundos. Mas o instante igual a 5 segundos não foi o que você mediu no seu relógio. Mesmo estando todos os relógios do seu sistema de referencial sincronizados, o relógio que deve dizer em que instante ele toca o solo é um relógio que esteja no chão, exatamente no ponto onde a bola tocou o solo. Tá certo? Então, vocês têm que pensar o sistema de referencial agora, quando vocês estiverem estudando movimento, seja de um pássaro, um carro, uma carga elétrica, o que for, o seu sistema de referência agora é composto por réguas padronizadas para lhe determinar o comprimento padrão no seu sistema de referência espacial e de relógios espalhados indefinidamente em cada ponto do seu sistema de referencial, sincronizados entre si para determinar em que instante um evento ocorre. Isso é fundamental de ser entendido, tá certo? Agora, uma pergunta que se faz, pessoal, é como eu posso, em um sistema de referencial em repouso, sincronizar relógios? Olha, pessoal, assim, isso não é uma coisa difícil de se fazer. Então, assim, uma maneira simples da gente pensar isso, né? E aí você pode generalizar esse meu raciocínio, mas uma maneira simples é o seguinte: suponha que eu tenho 2 relógios localizados no pontos A e B, separados por uma distância L. Então, suponha que eu tenho um relógio aqui em A, um relógio aqui em B, em repouso, um referencial em repouso em relação à Terra, né? Como eu falei, a Terra, para experimentos de curta duração e de curta extensão de comprimento, é um ótimo referencial inercial, e é para isso que a gente vai tratar aqui nossos problemas, tá? Então, suponha que eu tenho aqui um relógio em A, um relógio em B, esse aqui em A, esse aqui em B, distantes por um comprimento L, tá? Então, utilizando a luz, o observador em A, em t igual a 0 segundos, emite um sinal para B. Então, quando B receber o sinal, ele sincroniza seu relógio para começar em t igual a L sobre C. Então, se você fizer isso de forma automatizada para todos os relógios do seu sistema de referência, você vai ter um sistema inercial com os relógios sincronizados entre si. Tá certo? Porque em t igual a 0, ele vai começar em 0. Mas quando ele chegar em B, pessoal, ele já tem que começar em L sobre C, porque foi o tempo que a luz levou para sair de A em B. E aí eu vou garantir que os relógios estão sincronizados, tá? Entre si. Então, aqui eu coloquei até em verde, né? Chamei a atenção. O tempo de um evento é medido pelo relógio localizado na posição do evento. Aí eu vou perguntar agora a vocês. 2 eventos simultâneos em um referencial são simultâneos para qualquer outro? A gente tem aqui um exemplozinho, né, que Einstein utilizou, bem simples, que é possível a gente ver que isso não é verdade, devido à velocidade da luz ser constante para todos os referenciais inerciais, você não soma
a velocidade da luz como você soma outros movimentos, né? A velocidade da luz é c para todos os referenciais inerciais e tem uma velocidade limite, que no vácuo é a maior velocidade da natureza, né? No vácuo, né? Dentro da relatividade especial, tá certo? Se você não tiver no vácuo, pessoal, se você tiver num líquido, por exemplo, você pode ter uma partícula, como um elétron, se deslocar com a velocidade maior que a velocidade da luz naquele meio, tá? Mas no vácuo é a maior velocidade da natureza, certo? Então, nada se propaga com a velocidade maior que a velocidade da luz no vácuo. Então, é o seguinte, pessoal, vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar que eu tenho aqui os eventos A e B, desculpa, eu tenho um sistema de referência S, e eu tenho os pontos A e B equidistantes de O. Tá certo? E eu tinha esse referencial S' aqui também em repouso, em relação a S, e eu medi pontos A' e B', tá certo? Equidistantes de O'. Aí depois eu deixo o referencial S em repouso em relação à Terra e coloco o S' para se deslocar da esquerda para a direita, tá certo? Aí eu digo o seguinte, olha, eu estou aqui em O. Na hora que aí o referencial S' está vindo aqui nessa direção com a velocidade V. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu ver O' passar por mim, eu vou apertar um dispositivo aqui que vai emitir uma luz ao mesmo instante em A e em B no sentido de O. Tá? Então, na hora que eu ver que o sistema S', que O', o observador em O', passar por mim, na hora que eu ver ele passar por mim, eu aciono um dispositivo que faz emitir uma luz em A e em B. Ora, pessoal, o ponto A e o ponto B está equidistante de O. Então, à medida que o tempo passa, a frente de onda vai se deslocando de A em direção a O e de B em direção a O. E em O, ele vai ver, uma vez que a velocidade da luz é c, né? Aqui de A até B e de O até B é igual, ele vai ver que os eventos chegam ao mesmo tempo. Ele vai ver que a luz chega ao mesmo tempo para ele. Agora, para a Olinha, não. Para a Olinha, como ele se desloca, na hora que eu aciono aqui, na hora que ele passa por mim, que eu aciono a luz, o disparo da luz em A e B, e a luz vem se deslocando, Olinha se desloca para a direita. Então, ele vai ver a luz que saiu de B chegando primeiro do que a luz que saiu em A. Certo? Ele vai ver a luz chegando em B aqui nesse instante, e a luz que saiu em A só chega nesse instante para O, porque ele está se movimentando. Então, ele vai ver a luz que saiu em B chegando primeiro do que a luz que saiu em A. Já a Olinha vai dizer que as luzes chegaram ao mesmo tempo. Então, o que foi simultâneo para um, não foi simultâneo para o outro. Tá certo? De forma análoga, eu posso dizer o seguinte, olha, eu considerar a Olinha em repouso, tá? Eu posso trocar os papéis. Eu vou dizer que a Olinha está em repouso agora e que O esteja se movendo da direita para a esquerda, né? Porque eu posso dizer isso, ó. Eu estou considerando o O aqui parado em relação à Terra e essa linha se movendo da esquerda para a direita. Como é de forma análoga, eu posso dizer que Olinha está em repouso e O se movimenta da direita para a esquerda em relação à Olinha. Da mesma maneira, quando o O chegasse aqui, né, quando o O observasse a Olinha passar por ele, ele aciona novamente o dispositivo que emite o sinal, né, simultaneamente em A e B. Então, só que ocorre o seguinte, O está se movendo para a esquerda. Então, O, embora ele tenha disparado, né, embora ele tenha enviado o sinal, a ser disparado o sinal simultâneo em A e B, né, porque o sinal vai levar o mesmo tempo para chegar do dispositivo. Suponha que ele utilizou um dispositivo eletrônico, né, um sistema de luz. Ele emite aqui, na hora que chega em A e B, chega ao mesmo tempo. Então, A dispara o sinal e B dispara o sinal ao mesmo tempo, porque o comando para disparar o sinal chega ao mesmo tempo. Só que
como ele está andando em relação para a esquerda, ele vai ver o evento em O primeiro, o observador em O vai ver a luz primeiro que saiu de A do que a luz que continua percorrendo até chegar a ele aqui, a luz que saiu de B. Então ele vai dizer, olha, a luz que saiu de A chegou primeiro do que a luz que saiu de B. Mas a linha que estava em repouso no ponto médio vai dizer, não, a frente de onda que chegou em A, que saiu de A, chegou ao mesmo tempo que a frente de onda que chegou em B. Tá certo? Então, veja que aqui, o que foi simultâneo para O, não foi para O'. E o que não foi simultâneo para O aqui, foi simultâneo para O'. Tá? Então, não há um conceito absoluto de simultaneidade, pessoal. Tá certo? E isso tem uma consequência drástica no espaço e no tempo. Porque medir comprimento, como a gente viu na aula passada, significa olhar para as extremidades simultaneamente. Certo? Então, aquele exemplo do peixe que eu coloquei. Vamos supor que o peixe está em repouso, tá? Vamos supor que o peixe está em repouso. Então, essa pessoa que está em repouso aqui em relação ao peixe, ele olha simultaneamente para o rabo e para a boca. E diz, olha, o comprimento do peixe é tantos centímetros. Né? Agora, outra pessoa que esteja com um referencialzinho aqui, uma régua em movimento, ele tem que olhar para o rabo e para a boca simultaneamente, para poder medir o comprimento do peixe no seu referencial que está se movendo. Ele tem que olhar simultaneamente aonde o rabo bate no sistema de coordenadas dele e onde a boca do peixe, desculpa, do peixe, onde o rabo bate em seu sistema de coordenadas e onde a boca do peixe bate no seu sistema de coordenadas simultaneamente, para dizer qual é o comprimento do peixe. Mas a gente viu que o conceito de simultaneidade, ele é relativo. O que é simultâneo para a pessoa que está em repouso não é simultâneo para a pessoa que está em movimento com o sistema de coordenadas aqui, espacial, em movimento em relação ao peixe. O que é simultâneo para um não é simultâneo para o outro, porque os raios de luz do rabo e do peixe chegam em momentos diferentes para cada observador. Tá? Então, uma consequência é que medir o comprimento significa olhar para as extremidades simultaneamente. Sendo a simultaneidade relativa, o comprimento também o será. Tá certo? Então, o comprimento ele passa a ser uma quantidade relativa ao sistema de coordenadas que está medindo. Porque para medir comprimentos, você tem que olhar para as extremidades simultaneamente. Mas o simultâneo não é não é algo absoluto. E mais ainda, pessoal, se eu tenho um observador em O e um observador em O', e eles, na hora que eles passarem um para o outro, cada um com seu relógio de pulso, na hora que eles passarem um para o outro, começam a marcar o tempo, ora, à medida que eles se distanciam entre si, eles não vão ver mais o relógio entre eles sincronizado, porque à medida que O anda para a esquerda e se distancia de O', quando ele olha para o relógio dele, quando o observador em O olha para o relógio dele aqui no pulso, que ele olha para o relógio da pessoa através, eu uso um binóculo, né? Ele pega um binóculo e vai olhar para o relógio da pessoa que está em O', à medida que O' se distancia dele, ele está olhando cada vez mais no passado. Os raios de luz que vão chegando até ele não são daquele instante que ele está olhando para o relógio do pulso dele. Certo? Porque na hora que ele olhar para o relógio no pulso dele, que pegar um binóculo, que olhar no mesmo instante que ele olhar para o pulso dele, olhar com o binóculo para o relógio que está em O', os raios de luz que chegam no binóculo dele não são daqueles raios de luz que saíram do mesmo instante que ele olhou para o relógio no pulso dele. São raios de luz que chegam antes, que saíram antes de O'. Então ele vai começar a dizer que o relógio de O' está atrasado.
está atrasando. E à medida que O se move com relação ao linha, quanto mais distante O' fica de O, mais atrasado O vai ver o relógio de O' com relação ao dele. Então, o conceito de comprimento muda, né? Medir o comprimento muda e a percepção de tempo também muda, tá? Devido à velocidade da luz C ser a mesma em todos os referenciais inerciais e ter uma velocidade finita, né? E constante, como eu falei, tá? Agora, o quanto o comprimento muda e quanto o tempo muda ou atrasa, isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente deduzir as novas transformações, né, de coordenadas, que não vão ser as transformadas galileanas. A gente vai ver que, além de transformar o espaço, a gente vai ter que também ter uma transformação para o tempo.